Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje vamos conversar sobre página de vendas ou landing page, uma ferramenta muito importante para quem quer alavancar seus resultados no digital. Essa é a principal peça que a gente tem aí em qualquer ação que a gente for fazer de vendas. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês por que você deve ter uma, quais os cuidados que você tem que ter, na hora de elaborar e construir a sua, e também alguns elementos que são fundamentais que não podem faltar em uma boa página que realmente gere vendas. Além, é claro, de explicar, esclarecer, desmistificar o que é uma página de vendas, Tantas pessoas falam por aí, mas nem sempre fica muito claro o que é, como funciona, onde a gente pode construir. Então, nosso papo hoje é sobre isso. Já adianto que para quem vende serviços, principalmente, página de vendas a gente usa em qualquer campanha. Qualquer ação, independente do modelo de campanhas de vendas que a gente vai fazer, independente se a gente vai usar só as redes sociais, se a gente vai usar o Google, a gente sempre utiliza uma página de vendas. Qualquer tipo de negócio, seja uma loja, um e-commerce, um consultório, é importante que tenha página de vendas. E para quem trabalha com serviço, isso é ainda mais importante. Por quê? Porque é um lugar para você apresentar em detalhes como que funciona aquilo que você está vendendo, Quais são os elementos, quais são os teus diferenciais, na verdade, o que consiste o teu método. Então vamos começar entendendo o que é, Página de vendas, tem gente que chama de página de vendas, tem gente que chama de landing page. O que a gente tem que entender? Qual que é a diferença, Landing page, ela pode ser uma landing page de captura, ela pode ser uma landing page de vendas, ela pode ser uma landing page de entrega de um vídeo, por exemplo. Tudo isso é landing page, que é nada mais, nada menos do que, pensa num site, O site, ele tem várias abas, várias páginas. A landing page é uma única página, que a gente chama de página de aterrissagem, para onde a gente vai levar as pessoas durante as nossas ações. E qual é o ponto crucial da gente usar uma página de vendas? Por que ela é tão importante? Porque diferente de um site que você tem vários caminhos, várias alternativas, a página ela tem início, meio e fim, sempre conduzindo o cliente para o ponto principal, que é o ponto da compra. E esta compra dentro de uma página de vendas, ela pode ser sim uma compra direta, num clique no link, clicou e comprou, como também ela pode ser um contato. Então você pode ter lá toda a apresentação do que você faz, a maneira como você trabalha, os teus diferenciais, os teus depoimentos, os cases dos teus clientes, e você vai convidar a pessoa no final para entrar em contato contigo, para agendar, seja uma consulta, seja determinado serviço, vai entrar em contato para tirar dúvidas, para ter mais informações. O ponto crucial da página é justamente ter, os dois fatores principais, é ter uma apresentação completa e detalhada daquilo que você faz, como você faz, explicando o processo, tendo ali provas sociais de que aquilo que você vende realmente funciona. Então, este é o papel número 1 dele. O papel número 2 da página é esta condução sem interferência. Então, se eu jogo um cliente, quer ver um erro clássico aqui, me digam se já não aconteceu com vocês. Tem e-commerces, por exemplo, lojas online, que estão fazendo uma divulgação. Ou até mesmo, vamos pegar um salão de beleza, que está fazendo uma divulgação. E ele acaba levando para um site. Quando a pessoa chega no site, tem uma infinidade de outras informações ali que não tem a ver com aquele anúncio que foi feito, com aquele post que foi feito, com aquela chamada nos stories que foi feita. Consequentemente, o cliente pode se perder, não encontrar a informação que ele estava buscando e que ele estava interessado, como também ele pode se distrair vendo outras coisas e não caminhando
para olhar todas as informações do serviço que você está divulgando, que você está apresentando, que você está anunciando. Então, a página ela faz isso, ela detalha e ela conduz para a compra, conduz para o contato. E a página de vendas, então, quando a gente fala de landing page, a gente está falando muito mais da ferramenta, né? Quando a gente fala de página de vendas, é uma página que está apresentando determinado produto ou determinado serviço. Daí vocês podem dizer assim, Elis, mas qual que é a diferença da página de vendas para o meu site? Né? Tu já fez uma live esses dias falando que era muito importante ter um site. Então, qual que é a diferença? A diferença é, no site eu tenho uma apresentação que a gente chama de apresentação mais institucional. Eu tenho um blog, eu tenho informações sobre localização, eu tenho informações sobre todos os serviços que eu presto. E a página de vendas ela é exclusiva para detalhar aquele serviço. Esta é a grande diferença. Aqui, quando a gente constrói nossas campanhas, independente dos meios que a gente usa. Então, vamos supor que eu vou fazer uma campanha e eu vou usar mensagens no grupo do WhatsApp. Ou que eu vou fazer uma campanha e eu vou usar uma sequência de e-mails. Vamos pegar 2 exemplos, tá? Nesta campanha, se eu não tenho uma página de vendas apresentando todos os detalhes do meu serviço, o que acontece? 2 pontos que podem acontecer. Ponto número 1. Eu crio uma mensagem muito longa para o cliente, porque eu preciso botar todas as informações, todos os detalhes ali, e a mensagem fica longa e cansativa, e o cliente acaba batendo o olho, a mensagem nem sempre não, né? Uma mensagem não dá para ser visual, então aquela mensagem fica muito longa, e eu deixo muito cansativo para o cliente, e eu acabo não usando os argumentos principais, não destacando os principais diferenciais, ou então eu acabo mandando uma mensagem muito incompleta para o cliente. Porque eu vou fazer uma mensagem mais curta. Mas se eu faço uma mensagem mais curta, eu não consigo explicar direito aquilo que eu estou oferecendo para ele. Aquilo que eu estou vendendo. E acontece a mesma coisa se eu estou trabalhando em uma campanha por e-mail. Ou eu vou fazer um e-mail muito longo, que vai ficar muito cansativo. Ou eu vou fazer um e-mail incompleto, que não tem todas as informações. Então, como que a gente utiliza a página de vendas? Eu sempre vou fazer uma mensagem mais curtinha, com uma chamada principal, destacando a curiosidade, mostrando que tem um ganho, botando uma oportunidade, por exemplo, se eu estou trabalhando com alguma oferta específica, e eu convido o cliente para conhecer todos os detalhes clicando na página de vendas. E eu faço a mesma coisa no e-mail. Então, a página, além de eu ter o espaço para apresentar todo o meu serviço em detalhes, além de eu conduzir o cliente num caminho certeiro, para que ele vá tendo todos os argumentos, todas as informações, e eu conduza ele para o botão de compra, eu tenho esta vantagem adicional de conseguir criar mensagens mais curtas ou de criar e-mails mais curtos. Daí você pode levantar a mão e dizer assim, Elis, mas eu não trabalho com mensagens no WhatsApp hoje, eu muito menos trabalho com e-mail aqui no meu mercado, eu trabalho só com as redes sociais. Eu preciso ter uma página de vendas? Minha orientação é que sim, que você tenha uma página de vendas, por quê? Vou dar exemplos bem práticos, tá? Tô fazendo uma sequência de stories apresentando determinado serviço, falando que eu abri as vagas para o serviço X, para o processo de desenvolvimento, para o treinamento, para a mentoria, para a assessoria ou qualquer outro serviço que eu venda. Abri as vagas. Se eu não tenho uma página de vendas, eu tenho que fazer uma sequência muito longa nos stories. E isso pode tornar esta sequência cansativa para o cliente. Se eu tenho a página de vendas, o que eu posso fazer? Ao longo dos dias que eu desenhei a minha campanha, do período que eu desenhei para trabalhar mais forte naquele serviço, eu posso fazer uma sequência curta hoje, avisando que eu abri determinada oportunidade ou que eu lancei determinado serviço novo,
que tem tais e tais vantagens, tais e tais benefícios para quem adquirir agora, e para conhecer mais detalhes, eu levo a pessoa para a página de vendas. Isso permite que eu trabalhe com uma sequência com 2 ou 3 stories e coloque o link para que aquelas pessoas que se interessaram cliquem nele. No outro dia, eu vou lá e eu faço uma segunda sequência, destacando para quem que é indicado aquele serviço, em que casos aquele serviço é indicado. E de novo, eu faço uma sequência curta e levo para a página de vendas. Por que a gente faz desta forma? Porque se eu faço uma sequência explicando tudo, fica cansativo, certo? Ou eu não vou apresentar de forma detalhada. Cada pessoa, cada público é movido por um ou outro argumento. Algumas pessoas se movem quando elas entendem que aquilo é para elas, que elas se identificam com aquele perfil. Então eu uso esse viés de exploração, mas eu tenho todo o detalhamento ali de como funciona. No outro dia eu vou explorar as pessoas que são movidas mais por ganhos lógicos, né? Entregas muito palpáveis, vantagens muito palpáveis que aquele meu serviço tem. Faço de novo uma sequência curta. Então isso me permite trabalhar vários dias sem ficar cansativo e que o cliente veja a sequência inteira. Quem se move por esses ganhos lógicos, eu encaminho de novo para a página. Então isso, além da gente conseguir conversar melhor com o cliente e de maneira mais direta, por diferentes abordagens, sem estar repetindo a explicação o tempo todo, garante que todo mundo que se interessar por um viés ou outro tenha acesso a todo o detalhamento e saiba o que está comprando. Quer ver um outro exemplo que ajuda muito na vida de vocês no dia a dia quando você tem uma página de vendas? É quando você tem pedido de informação no direct ou no teu próprio WhatsApp. Se você não tem a página de vendas, toda pessoa que entrar em contato contigo, você tem que dar a explicação completa. Como é que eu faço aqui hoje nas nossas campanhas quando a gente tem uma página de vendas? A pessoa entrou em contato no direct ou entrou em contato pelo WhatsApp. A primeira pergunta é: tem algum ponto específico que você tem dúvida ou você quer uma informação ou você quer uma explicação mais detalhada de como funciona? Se a pessoa fala qual é a dúvida específica, a gente vai lá e responde a dúvida específica e convida ela para conhecer todo o detalhamento enviando o link da página de vendas. Se a pessoa diz que ela queria uma explicação mais geral, eu vou lá e eu coloco os principais atributos numa mensagem curta e rápida também, as principais vantagens, o principal problema que aquele meu serviço resolve e convido ela para conhecer todos os detalhes na página de vendas e me coloco à disposição para tirar mais dúvidas. Isso agiliza muito também o teu atendimento, porque você não precisa ficar repetindo várias coisas. E daí tem um outro ganho adicional. Quando a gente vai fazer o atendimento no 1 a 1 e a gente vai escrever na hora, vai dar os retornos na hora ou vai mandar um áudio na hora, o risco da gente de repente esquecer uma informação ou não apresentar aquela informação da maneira mais vendedora, da maneira mais interessante para o cliente é muito grande. Então, e se eu tenho uma página com toda a apresentação do meu serviço de forma detalhada, usando estratégias de copy, pesquisando e trabalhando muito bem os argumentos de venda, trabalhando muito bem os diferenciais, o que acontece? Toda vez que eu vou me comunicar com um cliente, eu tenho a garantia de que a informação chegou para ele da melhor maneira possível, da maneira mais completa. Então, além de eu economizar o meu tempo de atendimento, eu presto um atendimento melhor. Eu presto um atendimento mais detalhado. E a página de vendas, ela funciona quase como um contrato, porque é algo que você publicou, é algo que você está divulgando. Então, ele evita também muitos problemas de reclamação. Ai, mas eu não sabia que funcionava assim. Ai, mas eu tinha entendido que tinha tal coisa. Por quê? Porque muitas vezes você não tem esta apresentação completa daquilo que você está vendendo. Então, a página ela tem todas essas vantagens adicionais. Quem aqui já usa a página de vendas? Me contem aqui se alguém já usa ou se não usa a página de vendas ainda.
E eu vou falar para vocês agora na sequência a questão da construção, tá? A construção em dois aspectos. A construção de alguns elementos e alguns cuidados que vocês têm que ter na hora de construir uma boa página de vendas. E também como vocês podem fazer isso tecnicamente. Alguém já usa? Me conta aqui. Página de vendas, eu costumo falar que quem tá começando hoje, né, ou quem tá aí pensando em dar uma reestruturada nas suas ações de marketing, é sempre muito importante que, eu já falei para vocês, né, que a gente comece pensando o que eu quero vender, qual é o meu serviço. Porque se você não tem um produto, se você não tem um serviço, não adianta você pensar em que posts você vai fazer, porque os teus posts precisam partir do teu serviço, precisam ajudar a vender, senão é perda de tempo, de maneira mais direta, de forma mais indireta, mas eles sempre precisam ajudar a vender, senão é perda de tempo total. Quando a gente está começando a estruturar a apresentação do nosso serviço, é um dos primeiros pontos que a gente deve fazer. Não que você não vá revisar, que você não vá refinar isso depois, mas precisa ser uma das primeiras ações. Por que isso? Isso te dá mais pauta, mais segurança, mais clareza de como apresentar, de como defender a linha que você trabalha, de como destacar os teus diferenciais. Todos os argumentos que a gente utiliza trabalhando e construindo uma página de vendas vira subsídio para todas as ações que a gente faz depois. Então, além de tudo que eu comentei, né, que eu vou só recapitular que teve bastante gente que entrou agora, de você ter uma apresentação completa de tudo, daquilo que você faz do teu serviço, além de você conduzir o cliente do início ao fim, sem distrações, sem tirar ele do foco, para o botão de compra, de contratação, de agendamento, além de você economizar tempo no teu atendimento, além de você ter um atendimento mais completo e mais eficaz, você tem uma base mais estruturada para construir os teus posts, para construir os teus materiais. Tá? Então, essas são todas as vantagens. Então, por isso que eu digo, é muito importante. Se tu tá começando hoje, ou se você tá aí meio travado e precisa dar uma guinada, meu primeiro conselho é, dedique um bom tempo montando a estruturação do teu serviço. Hoje até eu tava numa mentoria, eu tô no 3º encontro dessa mentoria individual. É uma pessoa que tem uma competência gigantesca, assim, gigantesca. Ele tá lançando mentorias preparatórias para aprovação em concurso público. E daí ele falava, né, os meus posts não engajam, não dão resultado, não funcionam. E aí eu fui fazer o trabalho com ele de mentoria pra gente reestruturar o plano de marketing dele. E realmente, né, um dos pontos que eu fui analisar são as redes sociais para ver como é que estavam as redes sociais, até para poder dar um feedback e começar a condução do trabalho de reformulação, entender o que estava bom, o que não estava bom, entender a maneira como ele trabalhava, a linha que ele trabalhava. E aí, a primeira pergunta que eu fiz quando eu mandei lá o relatório inicial da mentoria foi a apresentação do serviço. E ele não tinha uma apresentação do serviço dele. E daí, quando você olha que a pessoa não tem a apresentação do serviço, você vai lá para as redes sociais. As redes sociais têm conteúdos que são extremamente generalistas. Que eu podia tapar o logo dele com qualquer outra pessoa e estar apresentando aquilo. Conteúdos extremamente superficiais. E o pior, conteúdos que não geravam nenhum interesse pelo método e pela mentoria que ele tinha. E quando a gente começou a conversar para estruturar a apresentação do serviço, saltou aos olhos, assim, né? E para ele também, porque ele parou para sentar e organizar aquilo e botar aquilo no papel, que era algo que na cabeça dele estava muito claro, mas no papel não estava funcionando, todos os diferenciais que ele tinha, todos os pilares que para ele eram fundamentais, que ele poderia apresentar para contrapor aquilo que já estava no mercado. Todos os pontos que ele precisava trabalhar para atrair a atenção do público dele.
Então, a gente sempre conversa aqui, né, que a gente não tá falando de posts nas redes sociais. A gente tá falando do negócio de vocês. Onde o Instagram, ou o YouTube, ou o LinkedIn são ferramentas que a gente utiliza para divulgar, para comunicar, para apresentar aquilo que a gente faz. Só que se você hoje parte direto para se comunicar, sem ter esta base estratégica e sem ter esse elemento fundamental, que é uma apresentação muito clara daquilo que você faz, o risco de você perder tempo e ficar extremamente frustrado por estar dizendo, poxa, eu tô aqui, tô batalhando, eu tô fazendo post, eu tô fazendo live, eu faço os stories, mas ninguém pergunta, ninguém pede nem informação, ninguém quer comprar. Aí eu te pergunto, né? Você hoje tem uma boa apresentação do teu serviço? Tem uma apresentação bem estruturada? Onde você tem clareza de quais são os teus diferenciais? Onde você consegue deixar muito claro para o teu público se aquele serviço é para ele ou se aquele serviço não é para ele? Você tem uma boa apresentação onde explique o teu método, como funciona, que ferramentas você utiliza, qual o passo a passo, que problemas efetivamente você resolve, que ganhos aquele serviço vai trazer para o teu público? Tem ali algum case, algum depoimento de cliente que vai dar mais credibilidade? Tem uma boa apresentação de quem é você, quanto tempo você tem de experiência? Quantas pessoas ou quantas vezes você já executou aquele serviço? Ou que resultados você conquistou? Porque muitas vezes quando a gente reclama que a gente não vende, é porque a gente está aqui compartilhando conteúdos mais aleatórios, mas que não tem a ver com aquilo que você efetivamente faz. E que muitas vezes o fato de você não ter clareza dos teus diferenciais, da forma como você trabalha, te travam até mesmo na hora de fazer uma oferta. Porque você se sente inseguro. Você não sabe exatamente como falar, o que falar. Então, a gente investir um tempo em montar esta boa apresentação do que a gente vende é a mesma coisa que uma empresa que vende produto, uma fábrica que vende produto, é investir tempo em fazer uma boa prototipagem daquele produto. Porque você precisa ter este planejamento, você precisa ter essa base. Se você não tem uma clareza de qual o melhor caminho, qual a melhor forma para apresentar aquilo que você vende, você não vai nem encontrar quais são os pontos, os elementos fundamentais que você quer defender no teu discurso. Você fica muito raso. Você não tem condições de falar assim, olha, eu sou melhor por isso. Ou este caminho aqui vai te trazer tais e tais e tais benefícios, porque você nem parou para fazer esse exercício. Então, a página de vendas, ela é reflexo, é o lugar onde a gente vai apresentar estas informações. Então, por isso que ela é tão importante. Por isso que hoje, quando a gente vai fazer uma campanha assim, ó, independente da campanha, a gente monta duas coisas. Primeiro, um planejamento. A segunda coisa que a gente começa a construir depois do planejamento é o texto da página de vendas. Porque sem aquela estrutura da página de vendas, eu não consigo nem delegar aqui para a equipe para fazer o desdobramento das outras ações. Do que vai para as redes, do que vai para o e-mail, do que vai para as mensagens, de que tipo de anúncio a gente vai planejar. Tudo parte da apresentação do serviço que a gente está vendendo. Tá fazendo sentido para vocês? Concordam comigo? Discordam? Me contem aqui. Boa noite, Michele. Seja bem-vinda. Eu nem dei boa noite para ninguém. Já boa noite, Deise, Jeremias, Gesane, Maria, Fernanda. Boa noite aí para todo mundo. Me contem, esses dados, essa questão da importância da apresentação do serviço faz diferença? Eu quero falar para vocês assim, ó, quero dar um outro exemplo do quanto faz diferença, tá? A gente faz campanhas aqui para algumas escolas.
e escolas de cursos profissionalizantes, tá? A gente sempre faz uma página de vendas para cada curso profissionalizante que a gente vai vender. Sempre faz. Então, assim, a gente está construindo uma campanha agora que tem 20 cursos diferentes. 20. Cada um desses cursos tem uma página de vendas. Qual é o resultado disso, né? Essa empresa que a gente está trabalhando, eles saíram há 3 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar, de 300 matriculados para 2.000 matriculados. Porque a gente montou uma campanha correta com a página de vendas, destacando os diferenciais, destacando como funciona, e a pessoa tem todas as informações ali detalhadas na hora da decisão. O anúncio que eu faço não é um anúncio generalista de cursos, matrículas abertas dos cursos. É um anúncio específico das matrículas abertas para aquele curso. Então, quando eu vou para as redes, eu consigo segmentar para cada público. Eu levo para a página específica daquele curso. Aí tem outras escolas similares que, quando vão fazer as campanhas, né, fazem a campanha da seguinte forma: cursos com matrículas abertas. Levam o cliente para uma página que tem lá os 20 cursos sendo apresentados de maneira resumida e de maneira extremamente técnica. E daí eu já vou entrar em alguns pontos importantes que vocês têm que ter atenção na página de vocês, tá? Qual foi o resultado disso, tá? Para vocês entenderem em termos de valores. Na última campanha, que foi no meio do ano, a gente investiu 30, eu não lembro agora, não, foi 30 mil, eu ia falar 20 não, mas foi 30 mil reais. E a gente fechou 500 inscrições, 500 matrículas, tá? 500 matrículas de um curso de 6 mil reais com duração de 2 anos. Teve uma outra instituição que trabalhou sem esta página de vendas, que trabalhou de maneira geral, que investiu 70 mil reais. 70. Mais do que o dobro do que a gente investiu. E não conseguiu fechar nenhuma turma. Nenhuma turma. Então, vocês entendem a importância de ter uma apresentação clara e específica daquilo que a gente está vendendo? De conduzir o cliente no caminho até ele entrar em contato ou efetivar a compra? Né? Lembrando que essa compra pode ser, sim, entrar em contato para tirar informações, pode ser uma pré-inscrição, pode ser o agendamento de um horário. Mas eu anuncio algo de interesse, então eu já estou segmentando o público e eu conduzo ele para um lugar que ele veja todas as informações que são importantes para ele tomar a decisão. Senão ele não toma. A Mel falando, tem que partir do que a gente vende e estar bem claro para quem vende para a compra. Exatamente, Mel, exatamente. Se a gente hoje não tem clareza de público, né, e não tem a definição do que a gente vende, fazer qualquer ação nas redes sociais é só perda de tempo. É só perda de tempo. Então, meu conselho é, se hoje você ainda não tem a tua página de vendas, invista tempo em fazer esta construção. O teu retorno vai vir de maneira muito mais rápida. Você vai ter muito mais segurança para vender. E quais os cuidados você tem que ter, antes de eu falar como construir, quais os cuidados você tem que ter na hora da construção, tá? Cuidado número 1, e isso é regra do início ao fim. A página tem que ser construída e focada no teu cliente. No teu cliente. Para isso, você precisa cuidar muito dos termos técnicos. Você tem que pegar toda aquela terminologia técnica da tua área e colocar de uma maneira extremamente simplificada para o teu público. Numa linguagem usual, numa linguagem comum. Porque se você encher de termo técnico, o cara não vai entender. E quem não entende, não compra. Outro cuidado que eu vejo, assim, esse erro ele é cometido aí à revelia. É a questão de ser claro e objetivo. Tem pessoas que adoram enfeitar uma fala, né? E vão lá e escrevem com uma firula desgraçada e dão 1000 voltas, quando com uma frase muito clara e muito objetiva você consegue transmitir para o cliente aquilo que ele precisa saber. Então,
tomem cuidado com a maneira como vocês tentam botar glamour onde não precisa ou botar termos técnicos para parecer muito profissional e o cliente ficar perdido ali e não entender nada. Então, sempre que a gente constrói a apresentação, ela tem que ser clara e objetiva. Ela tem que ser numa linguagem simples e focada no cliente. Nunca numa linguagem técnica. Nunca numa linguagem técnica. Quando a gente vai escrever uma página de vendas, eu sempre faço o exercício como se eu estivesse conversando e explicando para a pessoa como aquele serviço funciona. E a gente precisa escrever como se realmente estivesse tendo uma conversa, como se realmente estivesse apresentando. Então, quando vocês forem montar a apresentação do serviço de vocês, olhem para isso. Daí vocês podem estar pensando, onde eu construo? Né? Que ferramenta eu uso para construir? E eu vou falar da maneira que é a correta, que é a mais indicada, e eu vou dar alternativas para quem talvez hoje não tenha tanto conhecimento tecnológico e nem tanto recurso, tá? Caminho 1, o correto, é que a tua página de vendas seja construída numa landing page mesmo. Então, ela tem lá um endereço, né, que pode estar no teu site. Você pode usar o WordPress mais o Elementor, que é uma ferramenta específica para construir página de vendas. E para usar isso eu já adianto, tá? Você precisa contratar alguém para desenvolver. Tu não vai conseguir desenvolver porque requer um domínio tecnológico maior. Mas existem alternativas. Por exemplo, eu fiquei sabendo na aula de segunda, né? Uma das meninas que estava participando da aula de segunda falou que no próprio Canva você consegue construir a página de vendas e ter o linkzinho para divulgar ela. Então o Canva é uma ferramenta gratuita e você pode construir lá dentro. Tem o Wix, que é de site. Você também consegue construir uma landing page usando os modelos do Wix, gratuito. Tanto o Canva quanto o Wix são ferramentas extremamente simples e intuitivas, né? É arrastar bloco. E tem outras ferramentas que tem, acho que a primeira versão é gratuita, depois tem um valor mensal que é o ClickPages, que também funciona super bem, né? Que você também arrasta bloco, é muito simples. Então, o correto é que ela seja construída realmente num link, preferencialmente em WordPress, com Elementor, dentro do teu site, como um subdomínio, uma subpágina do teu site, que tem ali um endereço único, exclusivo, que você possa usar aquele link, mas você também pode usar essas ferramentas. Elis, não tenho site, não tenho dinheiro para contratar ninguém para desenvolver para mim, não sei mexer nesse Canva, muito menos no Wix, não entendo nada disso. Né? O que eu poderia fazer hoje? Já que eu não consigo construir a página de vendas. Você pode e deve montar esta apresentação num PowerPoint, por exemplo. Montar ali todos os detalhes e botar lá o linkzinho de compra ou o link de contato no WhatsApp no final, mas você pode construir dentro de um PowerPoint e transformar ele em PDF. É o ideal? Não, não é o ideal, não é a melhor alternativa, mas é uma forma de você ter a apresentação detalhada. Ah, Elise, como é que eu vou enviar o arquivo? Por exemplo, no direct do Instagram, eu não consigo enviar arquivo. No WhatsApp, eu consigo enviar o arquivo e dizer, olha, aqui tem uma apresentação completa daquilo que eu faço. Aqui no Instagram, para usar aqui no Instagram, até mesmo para usar no Linktree, no link da bio, você pode botar no Google Drive, que todo mundo que tem um Gmail tem um Google Drive gratuito. E criar um link de compartilhamento. Então, de novo, não é a melhor maneira, não é a maneira mais correta. Mas como a apresentação do serviço é extremamente importante, é extremamente fundamental, é uma alternativa para você ter mais subsídio na hora de vender. Entendido até aqui, minha gente? Estamos entendidos do porquê que é importante ter a página de vendas? Estamos entendidos dos cuidados que a gente tem que ter e de como a gente pode construir?
Pessoal da comunidade que tá aqui, eu vi alguns aqui participando, a Mel, a Deise, a Paula, que já são lá da comunidade. A aula de segunda, na aula de segunda eu apresentei toda a estrutura também, né? Desdobrei lá os itens, a estrutura, fiz uma aula muito mais completa e detalhada. Então, esta aula já está lá dentro da comunidade para vocês, então vale a pena vocês darem uma olhada. Tem também o PDF com todo o detalhamento para vocês acompanharem lá, verem os itens, montarem a estrutura da página de vocês. Sem contar que vocês podem colocar lá para validação também, que daí eu vou dar uma olhada, né? Se tá tudo certinho, se a promessa tá boa, se tá tudo bem claro. Quem não tá na comunidade, a aula de segunda já saiu do ar. E aqui eu quero fazer um convite para vocês, tá? Um convite bem importante. Toda segunda-feira, às 17 horas, eu faço uma aula ao vivo e gratuita no YouTube. Toda segunda-feira, tá? É sagrado. Não importa se é feriado, feriadão, se tá chovendo, se tem sol. Toda segunda-feira, 17 horas, eu tô lá fazendo uma aula ao vivo e gratuita. E lá é aulão mesmo. Aulão completo, eu compartilho tela, eu explico o processo em detalhes, vocês podem tirar dúvidas. Aqui vocês também podem tirar dúvidas, né? Podem perguntar aqui sobre a área de vocês. Mas na segunda-feira é aulão. Se você perdeu essa da página de vendas, da estrutura da página de vendas, ela já não está mais disponível, porque eu faço ela gratuita na segunda, na terça-feira à noite ela sai do ar, ela fica disponível só por 24 horas, certo? Mas a boa notícia é, segunda-feira que vem tem aula de novo, e na aula de segunda-feira eu vou explicar como construir o roteiro de um vídeo de vendas. Então, se você perdeu da página os detalhes da estrutura, vem para a aula de segunda, onde eu vou apresentar esse roteiro em detalhes, explicando cada passo, cada item, como construir cada um dos pedacinhos do vídeo, para que ele te ajude a vender mais, um vídeo que você vai poder usar na tua página de vendas, um vídeo que você pode usar no teu Instagram, pode deixar no teu YouTube, pode usar no LinkedIn, pode usar lá no YouTube e depois mandar para apresentar o teu serviço para uma pessoa. Então venham para a aula de segunda, que eu vou explicar sobre o vídeo e também vou fazer a relação com a página. Então isso vai ajudar vocês também. Certo, minha gente? As aulas são sensacionais, né, Deise? As aulas são sempre muito, muito boas. Solange, ficou claro? Que bom, meninas, que bom que ficou claro. Então é isso, minha gente. Nossa quarta pro de hoje chega ao fim. Se alguém tiver dúvida sobre página de vendas, quiser colocar aqui, pode colocar. Se não, caixinha lá no Insta deve ser aberta ou hoje ou amanhã pra gente conversar. Faz tempo que eu não paro lá pra conversar, mas a gente tá aqui no meio de um vucu-vucu de umas campanhas monstruosas aí pro final do ano. Então, o bicho tá pegado aqui nos bastidores. Mas eu espero vocês, então, na aula de segunda. E também espero vocês semana que vem aqui em mais um encontro da Quarta Pro. Preparei uns conteúdos muito bons sobre conteúdos para as redes sociais. A gente vai dar uma desmistificada nisso. Próximas semanas, nossos encontros de quarta, 19h09, vão ser sobre esses assuntos. Tá bom, gente? Um beijão para vocês, um bom resto de semana e simbora! Tchauzinho!